Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer juntos as propostas que estão sendo analisadas pelos deputados e que têm como objetivo melhorar a vida das pessoas, como o projeto de lei que intensifica a propaganda de alertas para os riscos com a rede de energia elétrica. Ou ainda, a proposta de tarifa zero nos ônibus intermunicipais para professores que dão aulas em diferentes cidades do estado. Você sabia que a mãe biológica pode doar o filho assim que ele nasce? A lei existe e um projeto em andamento aqui na Assembleia quer divulgar essa informação e obrigar a todos os hospitais a fixarem cartazes com essa orientação. E o programa Projetos de Lei traz outras propostas em discussão aqui no Legislativo Paulista. Vamos começar o programa de hoje falando sobre segurança no futebol. Ir aos estádios em dia de clássicos ou partidas decisivas pode causar insegurança em muita gente. Isso porque algumas confusões provocadas por torcedores baderneiros deixaram uma má impressão. Tornar essas experiências mais seguras e atrativas para todos é o que prevê o projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, que institui o cadastramento da biometria para todos os torcedores. As imagens são impressionantes e não deixam dúvidas. Tratam de uma grande festa, retratam a euforia dos torcedores de um dos maiores times de São Paulo, o Palmeiras. Mas ainda tem quem olhe e enxergue aqui possibilidades de confusão. Atrás de cenas como estas, existem histórias de torcedores e de uma torcida. Em 1983, a torcida foi fundada com o nome de Mancha Verde. Em 1997, ela foi refundada com o nome de Mancha Alviverde, devido a uma situação no Pacaembu, em 1995. A Mancha faz o Palmeiras, a gente é o pulmão, o coração do Palmeiras, dentro da arquibancada. A Mancha faz os jogadores correrem, faz o Palmeiras vencer. O Antônio quer ser treinador de goleiros do time. Estar aqui com esta segunda família foi uma escolha do coração, assim como foi para o Fábio. O que me levou a fazer parte da torcida foi as festas que ela fazia na arquibancada, mosaico, cantar os 90 minutos, a padronização, que todo mundo fica de branco lá. Isso daí sempre me chamou muita atenção. Mostrar que as torcidas organizadas são realmente organizadas é o objetivo de todos eles aqui. Só que, às vezes, o comportamento de uns atrapalha a festa de todos. Eu sei que hoje a torcida ela tem uma imagem negativa, né? Por conta da torcida também, a gente tem que assumir um pouco a nossa responsabilidade. Só que eu vejo que a torcida ela não é o causador daquela situação. Infelizmente, a gente vive numa sociedade violenta que qualquer lugar que você vai, você vê assalto, você vê roubo, você vê briga. Tem que acabar com a impunidade, entendeu? Em vez de você responsabilizar a entidade, você responsabilizar o indivíduo, né? Para, digamos, separar o joio do trigo, o deputado Celso Nascimento, do PSC, propõe o projeto de lei 779 de 2017, que prevê a utilização de biometria nos estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas. O projeto de biometria é para a segurança. Todos serão cadastrados, farão nos seus clubes, nas suas torcidas, o cadastramento. E com isso nós teremos a segurança pública, nós teremos o Ministério Público, nós teremos as torcidas, os clubes de futebol, todos se garantindo em que aquele torcedor presente no estádio, se ele vier tumultuar, causar algum dano, se ele vier causar brigas ou contendas mais sérias, ele automaticamente, rapidamente estará sendo identificado e esse sim será punido pelos seus atos. Acompanhamos o deputado em um jogo na capital paulista. Pelas ruas e ao chegar no Allianz Parque, muita comemoração, que, claro, sempre começa antes da hora para dar ânimo à partida. Hoje, todos os participantes ainda entram com o ingresso na mão. Por
meio do sistema de identificação proposto, será formado um banco de dados das pessoas com histórico de violência dentro e fora dos estádios. Além disso, estas informações poderão ser confrontadas em tempo real com cadastros disponibilizados pelos órgãos de segurança. Serão reconhecidos foragidos da justiça, pessoas com mandados de prisão e impedidas de se aproximarem dos campos de futebol. A mudança ainda é um projeto, mas ter segurança também na hora de se divertir é o que todos querem por aqui. Toda medida que venha a trazer mais segurança para dar segurança para a gente trazer a nossa família, eu acho que é justificável. Questão de segurança seria muito interessante, sim. Com certeza. Bom, vamos falar agora sobre a segurança do trabalhador. A falta de informação e equipamentos adequados podem provocar um acidente grave ou até mesmo a morte quando se trata de rede elétrica. Somente nos 6 primeiros meses de 2017, 240 pessoas morreram no país vítimas desse tipo de acidente. Pensando nisso, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, criou o projeto de lei que intensifica propagandas de alertas para os riscos com a energia elétrica. Luiz trabalha na construção civil há muitos anos. Nunca sofreu um acidente porque coloca a segurança em primeiro lugar, principalmente se o trabalho for na área externa. O principal é tomar muito cuidado à distância do local que você está a ter a corrente elétrica. E nunca trabalhar com material que seja condutor elétrico. Por exemplo, cabos de alumínio, ferro, barra de ferro. Essas coisas são fundamentais para que você evite. Sempre usar um material isolante, madeira, plástico, chaves sempre isolada com fita. E Luiz precisa tomar cuidado mesmo, porque é na construção civil que os acidentes com energia elétrica mais acontecem. A principal razão na construção civil, que é a principal causa dos acidentes, com letalidade inclusive, é a iniciativa que o morador faz em fazer seu puxadinho na sua residência. Significa dizer, ele vai usar uma escada, geralmente as escadas mais recentes são de alumínio, usa vergalhões para fazer seu concreto armado, os dutos, etc. Nos fios mais baixos de um poste, a eletricidade se divide entre 110 e 220 volts. Já naqueles mais altos, a corrente elétrica é de 3.000 volts. Normalmente, os acidentes de maior índice de letalidade ocorrem quando ele encosta o material metálico, segurando o material metálico e encosta na rede primária de distribuição, que são aqueles cabos elétricos que passam sobre o poste. Este é de alta tensão e quando encosta o material metálico, a corrente elétrica passa pelo corpo do cidadão e causando danos e levando a óbito. Só nos primeiros 6 meses de 2017, segundo o Sindenergia, Sindicato da Indústria da Energia no estado de São Paulo, o Brasil registrou 773 acidentes envolvendo eletricidade, com 240 pessoas mortas. Mesmo com propagandas em rádio, TV e até nas contas de consumo, o número de acidentes envolvendo energia elétrica caiu muito pouco. No Brasil, de 2001 a 2016, a redução foi de 26%, uma média de 2% ao ano. Para aumentar esse índice, tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei. O projeto de lei é o de número 50 de 2017, de autoria do deputado Carlão Pignatari do PSDB, que dispõe sobre a indicação expressa do risco de morte por contato acidental com a rede elétrica nas embalagens e rótulos de tintas, vergalhões, tubulação metálica, antenas, calhas, rufos, equipamentos de irrigação, pulverização, jardinagem, tratores, guindastes, andaimes, entre outros. Tem que difundir, passar à população a preocupação que nós temos. Então, a partir da hora que colocar em latas de tinta, em vendas de pincel, em todos os produtos que vão de pintura, você acaba difundindo mais e alertando mais a população do risco de morte para um acidente, para não ser eletrocutado num cabo de alta tensão. Só avisos, é para você colocar no rótulo bem visível, né, o aviso da preocupação que você tem, mostrando aqueles desenhinhos para as pessoas prestarem atenção e verem o grande problema que traz. Tanto o setor de energia quanto os trabalhadores apoiam o projeto de lei. A iniciativa de
alertar fabricantes, distribuidores e comercializadores dos riscos associados à energia elétrica é uma medida muito objetiva. Você pode pegar com alguns exemplos em outros segmentos. O defensivo agrícola, por exemplo, demorou muito para que houvesse uma conscientização e ela hoje é disseminada através daquela caveirinha e das advertências que contém nos recipientes e na maneira de utilizar. Então, traçando um paralelo, a iniciativa é muito boa. Quanto mais informação, melhor, né? Para que a população esteja mais atenta e mais proveniente do que pode acontecer, né? Para correr risco. Vamos ao intervalo e, na volta, você vai conhecer os detalhes do projeto de lei que quer acabar com a cobrança do ponto extra de TVs por assinatura. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. O Brasil tem cerca de 18 milhões de clientes de TV por assinatura. Metade desse público mora no estado de São Paulo. O problema é o alto custo do serviço e quem opta, pelo acréscimo de pontos extras vê a fatura ficar muito cara. As operadoras cobram pelos pontos adicionais, mas um projeto de lei em discussão aqui, pelos parlamentares, quer mudar isso. A proposta é do deputado José Américo do PT e pretende acabar com a cobrança desse tipo de serviço. João adora assistir programas de televisão. Para ter acesso a mais canais, ele e a esposa contrataram um plano de TV por assinatura. Eu assisto bastante telejornais, filmes, tá? Inclusive novelas. Há pouco tempo, João e a esposa Maria Helena decidiram colocar um ponto extra na cozinha. Mas, ao verificar o preço cobrado pelo segundo ponto da operadora, o casal desistiu. Paga 2 vezes a mesma coisa. Hoje a gente tem que economizar, né? E a tendência é diminuir custos e procurar, vamos dizer assim, o que dá mais vantagem ou não. De acordo com a Anatel, não pode haver cobrança de valor adicional pela programação exibida em pontos extras instalados no mesmo endereço. Mas na prática, não é isso que acontece. Na hora de fechar a fatura, as operadoras dão aquele jeitinho e muita gente acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Já paguei. Hoje eu não pago porque eu me mudei agora e não tenho o segundo ponto mais. Mas em casa tinha segundo ponto e era pago. Poderia cobrar só a instalação, por exemplo, e o resto ficar pelo serviço, pelo aparelho. Eu acho que não deveria ser cobrada, porque o valor já é bem alto, né, para o serviço. Eles poderiam oferecer isso de graça, isso não faz diferença no custo deles. Segundo esta advogada, a cobrança é ilegal. Uma resolução da Anatel proibindo a cobrança desse segundo ponto. O que a gente verifica? Que as operadoras estão alterando a nomenclatura e estão cobrando de uma outra forma, dizendo que é o aluguel de equipamento habilitado. Então, isso inclusive há julgados. Os juízes entendem muitas vezes que é até má fé da operadora alterar essa nomenclatura, então as operadoras não podem fazer essa cobrança. O consumidor pode procurar as associações de defesa do consumidor, também pode procurar a justiça para pedir inclusive o ressarcimento em dobro do que foi cobrado indevidamente. Em São Paulo, um projeto de lei do deputado José Américo do PT também proíbe a cobrança de sinal por ponto adicional. Segundo a proposta 844 de 2017, as operadoras só podem cobrar pelo valor do aparelho e não do sinal. O Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual do Consumidor, todos eles acham que essa cobrança é abusiva, né? E é uma forma que as televisões a cabo têm de cobrar mais, né? De ter um ganho adicional. Porque se elas não estão oferecendo uma programação diferente, é a mesma programação, por que cobrar o segundo ponto? Na minha opinião, essa segunda cobrança é abusiva, é fora de qualquer lógica, isso não tem base no mundo, né? Isso é a associação das emissoras de TV a cabo, né? De TV paga, é que evidentemente inventou isto, essa associação inventou isso, para poder dar um ganho a mais para as televisões a cabo. Agora isso não tem nenhum sentido. Estou achando bastante interessante, porque aí a gente tem uma economia, né? Pagar um ponto só seria muito bom. Que é importante essa aprovação dessa lei, porque aí as pessoas vão economizar, né? Mais pessoas vão poder ter
Fica mais democrático. Fica mais democrático, sem dúvida. Vamos conhecer agora a proposta de isenção de tarifas no transporte intermunicipal para os professores da rede pública de ensino de São Paulo. A ideia do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, é transformar o desconto de 50% em tarifa zero nos ônibus intermunicipais para os professores que dão aulas em diferentes cidades do estado. Os professores que utilizam ônibus ligados à MTU, a estatal paulista que regula o transporte metropolitano de São Paulo, tiveram o desconto de 50% na tarifa cortado no início do ano. O projeto de lei 31 de 2017, do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, propõe que a chamada meia tarifa, ou seja, o desconto de 50%, seja assegurado para todos os professores da rede pública que lecionem em escolas localizadas em cidades diversas da sua residência. Na verdade, a forma como nós compomos a jornada, ela não é simplesmente um único local de trabalho, né? Nós chegamos a ter 6 locais de trabalho, dependendo da disciplina que eu dou aula. Então, sendo assim, eu não vou precisar, não é só um único transporte, vou precisar de mais de um transporte. Então, a tendência é esse professor ter, sei lá, 30%, 40% do seu salário comprometido com transporte público. Se você considerar que nós estamos 3 anos sem reajuste salarial, mesmo tendo 50%, é difícil, e não tendo, é pior. Então, a tendência é faltar professores, que o professor não vai pagar para dar aula. O correto seria, nós temos o passe livre. Um parecer do Departamento Jurídico da APOESP sobre um professor que requereu 50% de desconto na tarifa informa que a manifestação da EMTU de que o desconto configuraria acúmulo de benefício por já receber o auxílio transporte está incorretamente fundamentado, já que o professor, no caso, não requereu vale transporte e sim o passe escolar com desconto. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, propõe em projeto de lei que o benefício da meia tarifa seja permanente para a categoria. Hoje, por exemplo, um professor que trabalha em Taubaté e vai trabalhar em Campos do Jordão, ele paga R$12, né? Então ele tem que ter acesso à meia passagem de ônibus no transporte intermunicipal. Então a nossa lei, na verdade, ela vai ajudar os professores nesse sentido. Já há uma determinação, mas é uma orientação, não é lei também aqui na Grande São Paulo, por exemplo, né? Mas recentemente a MTU cortou esse benefício. Então nós fizemos todo um movimento de pressão e voltou o benefício. Agora nós queremos que seja uma lei, que os professores não fiquem reféns do governo estadual, da MTU, da Secretaria de Transportes, que seja um direito instituído por uma legislação própria do Estado de São Paulo, que isso entre no ordenamento jurídico, esse direito, para que o professor possa, porque o professor ganha muito mal no Estado de São Paulo. Então é uma forma de amenizar, né, os baixíssimos salários do magistério. Bom, mais uma parada. Na volta você vai conhecer uma proposta para intensificar a divulgação das fotos de pessoas desaparecidas em serviços como conta de luz e água. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Todos os dias, cerca de 60 pessoas, entre crianças e adultos, desaparecem na região metropolitana de São Paulo. Esse número ultrapassa os 20 mil todos os anos. E como ajudar uma família que procura o parente que simplesmente sumiu? Preocupado com o sofrimento dessas pessoas, o deputado Wellington Moura, do PRB, elaborou um projeto de lei para intensificar a divulgação das fotos em serviços como conta de luz e água. 70% dos casos de desaparecimentos de pessoas que chegam até a ONG Mães em Luta tem a ver com conflitos familiares. São 1000. E para recuperar essas crianças, né, principalmente crianças, acho muito difícil, porque a criança vai crescendo, vai se modificando, né, se perde. As mães têm que tomar mais cuidado com seus filhos, né, e quem tem idosos doentes tem que também ter mais cuidado, né, tem que vigiar mais. A página da entidade na internet reúne fotos de 2.000 pessoas que um dia sumiram de casa sem deixar vestígios. Só na cidade de São Paulo e nos municípios da região metropolitana desaparecem mais de 21 mil pessoas todos os anos. Segundo números oficiais,
são investigadas só as situações em que as autoridades veem indício de crime. 10% dos casos estão relacionados com causas chamadas de enigmáticas. Pode ser tráfico de drogas, devendo para os traficantes, enfim, inúmeras coisas, né? Pode ter, sei lá, um sequestro, alguma coisa assim, desaparecimento. Sei lá, uma pessoa que desapareceu morreu. Entre tantos motivos, Vera Lúcia procura apenas um, o que explica o que aconteceu com a filha dela há quase 25 anos e que acabe com a dor de uma incerteza. Em 12 de novembro de 1992, Fabiana Renata Gonçalves, à época com 13 anos de idade, desapareceu a caminho da escola, no bairro do Jaraguá, zona norte da capital. Minha filha não tinha hábito de sair sem avisar, de frequentar lugares que a gente não considera assim meio perigoso ou lugares que a gente não conhece. Minha filha era de escola para casa e de casa para a escola. E quando saía, sempre saía com a família, com os irmãos. Para Vera Lúcia, é na identificação das causas dos desaparecimentos que está a chave da prevenção do problema. O mais importante é a família ter um diálogo aberto com seus filhos, é saber com quem eles andam, é saber aonde ele frequenta, você está entendendo? Então são coisas que hoje, a gente fica preocupado em dar muitas coisas bem materiais para os filhos e a gente esquece que a gente tem que ter o momento de sentar para saber da vida desses filhos. E quando uma criança desaparece ou um jovem desaparece, muitas vezes, em situação de conflito, é porque ele já se sentia desaparecido dentro do próprio lar. E na divulgação de uma imagem pode estar o fim de um sofrimento. O deputado Wellington Moura, do PRB, é autor de um projeto de lei que prevê a exposição das fotos de pessoas desaparecidas nas contas de serviços em São Paulo, como água e luz. Eu acho que é de suma importância a população participar num todo, junto com o privado, e é isso que nós queremos fazer. Queremos fazer com que as companhias de energia elétrica, as TVs por assinatura, possam participar desse apoio e que a gente sabe que isso é um apoio de todos nós, de toda a população. No momento que a gente faz um projeto como esse, a gente está ajudando a mães que perderam seus filhos, estão desesperadas, pais de famílias, esposas, maridos que desapareceu sua esposa. Então nós vamos ajudar não só a Polícia Civil, em questão de investigação, toda a população no modo geral. Isso eu acho que vem somar a nosso trabalho, é uma ferramenta importante, porque você traz uma visibilidade maior à sociedade do que acontece e principalmente na divulgação dessas imagens. A gente só consegue localizar uma criança ou uma pessoa desaparecida, um jovem desaparecido, quando a gente divulga a imagem. É impossível sem a divulgação da imagem. Bom, no Brasil, mais de 7.400 crianças esperam pela adoção, segundo o Cadastro Nacional. E apesar das mudanças dos últimos anos, muitos pais adotivos ainda buscam por bebês ou mesmo os recém-nascidos. O que muita gente não sabe é que a lei garante à mãe biológica entregar o filho ainda na maternidade. A deputada Rita Passos, do PSD, quer divulgar essa informação e criou o projeto de lei que obriga hospitais a fixarem cartazes com essa orientação. Uma atitude que pretende proteger o futuro da família e a criança adotada. Mercedes já tinha 2 filhos quando decidiu adotar uma criança. A família toda apoiou a ideia e o casal se inscreveu para o processo de adoção. Durante um ano, eles passaram por entrevistas e atendimentos com assistentes sociais e psicólogos, até que receberam uma ligação. Eles disseram que eu teria que ir no dia seguinte para lá, porque já tinha vindo uma criança para mim. O juiz já fez a guarda para 4 meses e ele alertou a gente que se a mãe reclamasse, nesse período de 4 meses eu teria que devolver. Isso já me deixou mais em pânico. A criança havia sido deixada na maternidade pela mãe, uma moça de 22 anos com um filho de 2 e que havia engravidado fora do casamento. A menina estava com 28 dias de vida quando foi para a casa da nova família. Aí no dia seguinte eu já estava apaixonada por ela, aquele susto que eu levei tinha passado. A rapidez com que Mariana foi inserida em uma nova família foi porque a mãe biológica sabia que poderia entregar a filha para adoção sem sofrer qualquer penalidade. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, parágrafo 1º.
As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Neste ano, apenas 2 mulheres vieram à Vara da Infância e da Juventude do Fórum Central para entregar os bebês para a adoção. Segundo a juíza, falta informação sobre a entrega voluntária. O crime é abandonar a criança, né? O crime é largar a criança na rua ou colocar a criança no cesto ou no rio, ou mesmo largar a criança, né? Agora, entregar ao juiz da infância e juventude da sua cidade, isso é um direito da mãe, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E é um direito, sobretudo, da criança, porque é a forma mais segura dessa criança encontrar proteção e ser colocada numa família substituta com segurança, uma família que tenha sido previamente avaliada pelo Poder Judiciário, previamente cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, e que será uma adoção legal com toda a segurança que decorre desse processo. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, pretende informar as mulheres desse direito. O projeto de lei 772 de 2017 dispõe sobre a afixação de placas nas unidades de saúde públicas e privadas em todo o estado que informem sobre a adoção. A placa teria a seguinte inscrição: a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a Vara da Infância e da Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Também deve constar na placa endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da Juventude da comarca ou foro regional. Aprovado este projeto de lei, a expectativa é de que diminua o número de crianças abandonadas ou entregues a outras famílias de maneira irregular. Essa entrega paralela, muitas vezes nós chamamos de adoção à brasileira, infelizmente é uma realidade grande no Brasil. Por que isso não pode acontecer? Por que isso é proibido? Porque isso permite, facilita o tráfico de crianças, que infelizmente é uma realidade no nosso país. A partir do momento em que você permite que uma mãe escolha quem dar o seu filho, você não tem como controlar se ela está escolhendo dar ou vender o seu filho. Nós podemos ter uma indústria e muitas pessoas interessadas atrás disso, infelizmente. Tem muita gente que não consegue ter filho e fica fazendo inseminação, faz uma atrás da outra. Não consegue, mas não se libera para fazer um bem até para a criança que está lá. Então, o que eu acho é que deveria, se cada uma dessas pessoas que não conseguem engravidar pudesse fazer isso para uma criança, ela estaria fazendo muito mais para ela mesma, com certeza. O programa Projetos de Lei de hoje chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês, hein? Até lá.